Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Boa noite, Beth. Boa noite, Davi. Seja bem-vinda. Eu entrei um pouquinho. Eu estava morrendo de medo de chegar tarde. Eu entro um pouquinho mais cedo para testar internet, não ter surpresa. Seja muito bem-vinda, viu? Como diz aqui em nós, eu fiquei pastorando você entrar para eu não entrar casada. Seja muito bem-vinda. Você que está chegando, amigo, amiga, no projeto Estudando a Revista Espírita, uma parceria entre Palestras Davi e também Espiritismo e Sociedade.com. Vou chamá-lo aqui rapidamente para ele também fazer as honras da casa para mais um amigo queridíssimo, uma amiga que sempre está estudando com a gente, do perfil Aprendiz Espiritista, que é a nossa companheira Betânia. Ela vai se apresentar aí rapidamente e depois a gente já começa o nosso estudo neste projeto, estudando a Revista Espírita. Com vocês também chegando, por isso que eu falei, o amigo de todas as horas, Davi Filho, seja bem-vindo, filho. Pô, obrigado, eu tava no banheiro, pai. Você me trinca, cara. Eu tava sentado no troninho e você me chamou. Poxa, eu não sabia, tá tudo fechado para cá, se eu soubesse, eu não ia fazer isso com você. Ô, Betânia, o que eu faço, Betânia? O que eu faço desse jeito, Betânia? Eu já falei que você está como filho, mas na verdade você é o pai dessa relação. Que viagem. Seja bem-vindo, Betânia. Betânia, então se apresente aí, depois eu volto um pouquinho com o Davi e assim a gente adianta o expediente. Fala um pouquinho de você, Betê. Sou Betânia, de Cajazeiras, na Paraíba. Administro o perfil Aprendiz Espiritista. Comecei agora na pandemia para postar o que eu fosse aprendendo e devido a um convite seu, Davi, para fazer a primeira live. E a primeira live foi sobre como começar o estudo do Espiritismo e daí foram aparecendo outros e outros projetos. Hoje eu estou fazendo semanalmente o estudo do livro Estude Viva, de André Luiz Emmanuel, com Carla Machado, do perfil Machado _ Carlinha. E segunda-feira vamos começar, né, o estudo do livro Boa Nova, no perfil Palestras Davi. A gente vai intercalar, viu, turma? Uma vez vai ser lá no Palestras Davi, outras vezes vai ser lá no Aprendiz Espiritista. Mas a gente vai intercalar para a gente poder dividir um pouco aí o público, dividir um pouco o cenário. E é a partir de segunda-feira. Davi Filho, a sua colaboração aí, uma colocação desse projeto em parceria, estudando a Revista Espírita, já no mês de julho, filho. É com você, Davi. Não, tá sendo muito bom, a gente está estudando bastante. Muitas reflexões, diversos convidados e convidadas já estiveram aqui conosco. Eu queria só dizer que, mais uma vez, a gente está estudando agora o Espírito Batedor de Bergsaber, no terceiro artigo. A gente tem uma saga aí, basicamente. Então, vale muito a pena acompanhar. Caso vocês não tenham assistido os artigos anteriores referentes ao Espírito Batedor de Bergsaber, está tudo disponível no YouTube. Está também disponível no YouTube. Vocês conseguem encontrar lá, Estudando a Revista Espírita, a playlist completa. E não só, meu pai fez o favor aí de hospedar tudo no Deezer e no Spotify. Então, caso vocês queiram escutar ali antes de dormir ou ao acordar, caminhando pela casa, fiquem à vontade. Só fazer igual a Betânia, bota o foninho, abre um sorriso, passa um blush e fechou. Só escutar. É isso. Davi Filho, para dar início, né, e eu poder fazer esse artigo com a Beth, você, Tchutchuco, faria a prece de abertura? Faço sim. Já posso fazer? Fechou. Pode, Beth, tá tudo bem? Gostei do capacete, Beth. Eu estou no trabalho. Não, é legal porque é
como chama? É uma decoração bem diferenciada, Beth. É uma decoração futurista, tem uma pegada Harley Davidson. Mas vamos fazer a prece de abertura. Valeu, filho. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, a oportunidade do estudo e da renovação. Pai, reconhecemos como a Tua misericórdia nos enlaça e nos promove o crescimento, mesmo que tenhamos cometido tantos erros em outros momentos, seja nesta encarnação ou nas anteriores. Que os ensinamentos aqui dialogados funcionem para nós como combustíveis evolutivos, não apenas como elucubração teórica, reflexões que não nos elevem a moral, mas que empreguemos em nosso dia a dia o respeito, a parcimônia, a prece por tantos espíritos que cruzam o nosso caminho, estejam eles encarnados ou desencarnados. Nossa gratidão, Pai amado, nossa gratidão, irmão Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Davi. Antes de desligar, não baixa nada, que eu estou longe do roteador e eu posso levar um tombo sem precedência na live, ok? Beijo, filho. Obrigado. Falou! Ô, Betê, do Aprendiz Espiritista, amiga queridíssima aqui dos nossos projetos, eu ia falar palestras Davi, mas aqui a gente representa o Estudando a Revista Espírita. Ô, Beth, eu gostaria que você deixasse, sempre isso eu faço para todos os convidados, né, que vêm aqui, eu gostaria que você me falasse qual a importância da Revista Espírita para o aprendiz espírita. Na verdade, eu tenho até que lhe agradecer, porque quem me apresentou a Revista Espírita foi justamente você com esse projeto, né? Eu sabia de ouvir falar e não sabia a importância da Revista Espírita. Ouvi alguém falar alguma citação. Quando você começou o seu projeto, e que eu comecei a acompanhar, não acompanhei na íntegra, infelizmente, mas devido a acompanhar algumas, eu fui entendendo que essa coisa que você tão bem coloca como o laboratório de Kardec. Porque a gente sempre, e eu estava até falando isso ontem com o Felipe do Médium Iniciante, que às vezes a gente cai naquela esparrela de se prender apenas a um livro, e a gente não procura saber de tudo que há. É aquela velha história de, por exemplo, tem muita gente que se pega muito exatamente ao que está na Bíblia, esquecendo que outros livros foram escritos e, sobretudo, que a Bíblia ela passou por uma seleção humana e tirada alguns livros. Kardec, eu fui entender a importância, só sendo repetitiva, quando você começou esse estudo, porque eu entendi que muitas vezes Kardec escreveu alguma coisa lá no livro, que ele, naquele momento, com a experiência que ele possuiu, da observação, da conversa com os espíritos através dos médios, tinham colocado em determinado livro, mas lá na frente, devido a uma nova experiência, devido a novas observações, ele tinha chegado a uma outra conclusão e ele fez essa ressalva lá na Revista Espírita. Então, hoje, com essa apresentação pelo seu projeto e a partir do momento que eu conhecendo e comecei a estudar, muitas vezes quando eu vou preparar uma live, eu começo a ver um assunto em Kardec e em outro livro, eu fico pensando, será que esse assunto não tem lá na Revista Espírita? E eu tenho a curiosidade de buscar lá para dar um complemento ao meu estudo. Muito bom. A gente vai ler hoje um artigo lançado em julho de 1858
Estamos aí em alguns meses só da primeira obra lançada por Kardec, que foi o Livro dos Espíritos. É bom sempre a gente contextualizar tempo e espaço. Temos uma pergunta aí do nosso amigo ou da nossa amiga, né, sobre a questão do suicídio. Eu gostaria até de tratar com você, Alma Flor, não é? Que como o assunto vai ser mais direcionado em outro aspecto, a gente convida você, tá, para conhecer um projeto que hoje começa às 22 horas, a gente vai falar exclusivamente para um público que tem essas emoções em relação ao suicídio, à depressão, às dificuldades psíquicas, mas nesse momento, o conteúdo que a gente vai trabalhar na Revista Espírita, ele diz respeito a um outro segmento, tá? Então, Palestras Davi, hoje, a partir das 22 horas, você é uma nossa convidada, assim como todos que aqui estão, para trabalhar especificamente assuntos mais difíceis que a gente lá vai dar o devido foco, né? Então, a gente vai fazer a leitura do artigo chamado O Espírito Batedor, de Bergzabern, e trazendo aí o terceiro momento, o terceiro artigo. Beth, funciona assim, a gente vai lendo e vai comentando. Você é a nossa convidada, você começa a ler, breca a hora que você quiser e começa comentando o que você quiser. Seja muito bem-vindo. Certo. O Espírito Batedor, de Bergzabern, terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do senhor Blanc, acho que é assim que se fala, né? O Blanc, redator do jornal de Bergzabern. Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4, a quarta-feira, 9 de março de 1853. Depois, nada semelhante se produziu. Nessa época, Filippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente, que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Pode parar um pouquinho? Pode sim, Beth, fica à vontade. Não, eu achei interessante esse início, que ele frisou que, primeiro, que não daria para admitir explicação pela intervenção de homens, né? E que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Então, mostra muito que, diante desses fenômenos, né, muita gente opina, muita gente... E, assim, a seriedade também do trabalho de observação, porque devem-se ter observado se não era, né, era alguma traquinagem de criança e tal. E eu achei interessante trazer o conceito lá do Livro dos Médios sobre médios de efeitos físicos, que seria o conceito de médios facultativos e médios involuntários ou naturais. Os facultativos seriam aqueles que têm a consciência do seu poder, e os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com seu desconhecimento. Então, eu achei interessante esse começo e busquei também essa informação. E, assim, é interessante que foram, aos poucos, né, com avançar, como o Davizinho colocou, já é o terceiro artigo sobre o episódio desse espírito. Então, com certeza, nesse contexto, se vislumbrou diversas possibilidades, se avaliou se não era uma brincadeira e tal, até chegar, nesse momento que a gente vai adentrar, eles já chegaram à certeza, à ideia de que não poderia ser alguma coisa obra de homens, porque fugia muito ao normal, né, ao natural daquele ambiente. Muito bom, né? Para você ver, amigo querido, né, você que acompanha uma live como essa, Kardec não estudava só assuntos tidos como religiosos. Ele está lendo um jornal da época, um jornal, né, como esse que você tem aí na sua cidade, como você compra na sua banca de jornal, e ele então está lendo um conteúdo ali para depois fazer desse material
algo de análise, como bem disse a Beth. Nós estamos aí há 3 anos do livro que a Beth pesquisou, que é o livro dos médiuns, ou seja, esse momento Kardec está aprendendo com os espíritos, o que daí teríamos o livro dos médiuns daqui a 3 anos desse momento que a gente está estudando a Revista Espírita. Para a gente ver o que o cara ralou, Beth. Sabe o que é que eu lembrei, Davi? Aqui, trazendo para o nosso contexto atual. Quando tem um acidente, né, de avião, um desencarne em massa e tal, e muitas pessoas que... Eu não vou dizer nem que não é uma crítica, é uma crítica. Muitas pessoas que usam a mediunidade de forma remunerada, né? Elas vão muito nesses programas televisivos e as pessoas muito curiosas, que as pessoas se interessam muito por esse tipo de assunto, aí perguntam, esse desencarne foi o que foi? Era alguma punição de outra vida, né? E as pessoas, elas são muitas vezes... tem muito uma falta de compromisso com a espiritualidade, de simplesmente, foi isso, foi aquilo. Com o intuito de, infelizmente, de se promover, jogam logo que foi tal ou qual coisa para se promover diante daquele momento de tragédia, enfim. Mas a gente vê o quanto Kardec era criterioso, o quanto Kardec era uma pessoa devotada a esse estudo, a essa observação, porque ele não vai, não joga de uma hora para outra que é tal ou qual coisa. Ele estuda, observa, né, esgota todas as possibilidades. É isso aí. O próximo parágrafo, meus amigos, na leitura Palestras à Vi, hoje em companhia do perfil Aprendiz Espiritista, traz um artigo da Revista Espírita, publicado por Kardec em julho de 1858, sob o título O Espírito Batedor, de Bergzabern, né? E o texto continua ali sobre a escrita do Sr. Blank, né? A respeito do que essa reportagem de um jornal traz ali no periódico chamado Jornal de Bergzabern, e tem aqui uma observação que diz: devemos a cortesia de um dos nossos amigos, o Sr. Alfred Pirkautz, empregado da administração dos Correios, a tradução dessa interessante brochura, né? Então, você percebe o quanto que Kardec ia para lá e para cá, não só em francês, né? Não tendo só um conteúdo específico, mas tendo que aprofundar-se nas mais variadas situações literárias que chegavam ao seu conhecimento, né? O texto continua assim: sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados. As janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, dia 4 de março de 1853, né? É o período aí onde esses fenômenos estão ocorrendo. Então, o que significa isso? Por que alguns espíritos são batedores? Por que alguns espíritos são zombeteiros? Por que alguns espíritos gostam de utilizar-se da matéria para se fazerem presente? Olha, a resposta, aparentemente, ela pode ser mirabolante para alguns, mas para quando a gente estuda o Espiritismo e percebe que os espíritos nada mais são do que homens, existem homens que são sérios, como existem homens que são brincalhões, homens que são brutos, homens que são mesquinhos, homens que são amorosos. Ou seja, na morte do corpo físico, a gente prevalece nos interesses que nos mantinham enquanto estávamos na carne. Ou seja, para isso que a gente está estudando aqui, fica claro que o tipo de entidade espiritual que se manifesta lá, ele ainda é extremamente apegado à matéria. Isso, conforme disse a Betânia no seu estudo sobre o livro dos médiuns, tem uma parte específica que Kardec se interessa em estudar os fenômenos provocados
por esse tipo, por essa qualidade de espírito. Betânia. Trazendo novamente o livro dos médios e fazendo até uma ressalva. Hoje a gente estava conversando, eu e Carla, e Geraldo Campetti fez uma live, eu não assisti ainda, mas ela estava assistindo e me passando algumas coisas sobre a questão das lives. E ele falando muito a importância de beber na fonte, buscar Kardec, porque muitas vezes a gente estuda, fala sobre diversos assuntos, diversos livros, não nenhuma crítica aos livros novos, mas fala muito sobre livros novos, mas esquece de beber lá na fonte, que é Kardec. Aí eu trouxe novamente outra passagem lá do capítulo 9, dos lugares assombrados, que lá na questão 12, Kardec vai perguntar: é racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? E a resposta: não, os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço, procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte, e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Não parecem, geralmente, frequentar certas habitações, senão porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. Mas a parte mais bacana que eu achei foi a questão 13, que ele pergunta: há um meio de os expulsar? E a resposta: sim. E o mais frequentemente, o que se faz para ir? Sim, e o mais frequentemente, o que se faz para isso os atrai ao invés de distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. Aí traz aquela velha questão que a gente tanto rebate do vigiar e orar, né? A gente tem muito aquela questão de dizer assim: mas a energia desse lugar, assim, está muito pesada e tal. Mas é a energia que a gente também muitas vezes está emanando, né? Se a gente se limpa, né? Tem até uma passagem, me desculpe, eu não tive a disciplina de procurar, mas tem uma parte do Evangelho que Jesus expulsa alguns espíritos de um homem, e ele diz que se os espíritos voltam e acham a casa limpa, eles não retornam. Mas se eles voltam e a casa não está limpa, eles voltam com 7 espíritos ainda piores e não mais abandonam aquele homem. Então, traz muito aquela ideia da gente do vigiar e orar, de ter bons pensamentos, né? de limpar nossa casa mental. Caramba, hein? Tá vendo que é ler um negócio, trazendo conteúdo, subsídio. Isso faz total diferença ao passar batido numa leitura e a gente não dá esses breaks. Por isso que o projeto Estudando a Revista Espírita tem sempre essa finalidade de ter esse freio necessário para a gente abrir o leque, como está fazendo Betânia, ainda mais trazendo um conteúdo exatamente nas amarrações necessárias, da onde Kardec efetivamente utilizou boa parte do que ele viu aqui, desenvolveu e colocou lá no Livro dos Médiuns, no caso específico aí, no capítulo que fala sobre lugares assombrados, e é isso que tem que ser feito mesmo, né? Essas amarrações são obrigatórias para o estudante espírita. É com você, então, a continuação, Betê. Vamos mais um parágrafo. Cortou um pouco, Davi. Tu falou para eu continuar a leitura, foi isso? Foi. Filipine ainda não estava deitada. Filipine ainda não estava deitada. Achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor. Quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Filipine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa voltou-se nessa direção
e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-na em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela e que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando por 2 vezes, de início muito vivamente e depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com estrondo, deixado sobre a mesa um pacote de fumo, mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Filippine, que então gozava de excelente saúde, até achava-se no meio das pessoas reunidas, e de forma alguma parecia inquieta com essas estranhezas que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Domingo, porém, ainda foram mais notáveis. Essa situação, né? Você pega o teu cotidiano. Quando você ama uma pessoa e essa pessoa vai receber uma xícara de café tua ou uma xícara de chá, você tem toda uma gentileza, desde o momento em que você coloca esse café ou esse chá na xícara, oferece com uma certa brandura, você vibra amor naquele ato. Agora, quando você tem que cozinhar com raiva, quando você faz comida e você bate nas panelas, que você mostra que naquele momento você não queria estar fazendo aquilo, é muito parecido com o que está falando esse parágrafo. O espírito que está se manifestando, ele não está nada agradável naquela situação. É igual você estar num momento muito perturbador da tua história e dá tapa na parede, dá soco na parede, dá tapa na pia, e você, através da violência dos seus movimentos, você dá uma espécie de registro. Hoje eu não estou muito adequado à conversa, hoje eu não estou muito asserenado, então me deixa em paz. Ou seja, os nossos gestos no meio aonde a gente vive, que pode ser desde grito, a tapa, a nossa revolta, esse parágrafo mostra que tipo de espírito está ali e aonde ele está se manifestando. Ele se manifesta ora na mesa, ora numa gaveta, ora aqui e ora colar, e os gestos não são brandos. Não são brandos por quê? Porque ele mostra que tipo que é o seu caráter, o que movimenta a sua vontade para que ele tenha ali a sua manifestação através desses ruídos, que é muito curioso, porque muita gente está assustado, mas a tal da Filippine não, encara de boa, porque ela está acostumada com o fenômeno. Então é um parágrafo muito esclarecedor nisso. A qualidade do que ocorre num ambiente, dependendo o tipo de espírito que está ali, Betê. Eu lembrei, eu vou dizer uma besteira, mas eu vou falar coisa séria depois. Eu lembrei de um meme que Hélio colocou hoje no Instagram dele, né? Nosso amigo Hélio, e ele colocou assim, quando você se habitua à assombração com uma visagem, sei lá, que assombra a sua casa. Aí a senhora dizendo na visagem, vem, eu fiz cuscuz. Eu lembrei dessa brincadeira. Mas é interessante nesse parágrafo, como você colocou, é interessante. Eu gosto de estudar em grupo, porque assim, às vezes uma pessoa vê uma coisa, a outra vê outra e vai juntando, né? E nesse parágrafo mostra bem, isso aí que você acabou de falar, mostra bem quando o Kardec sempre pisa e repisa de tirar o caráter sobrenatural dos espíritos, da mediunidade, né? E exemplifica justamente o que você acabou de dizer. A gente, por muito tempo, perdura aquela ideia de que, morreu, se transformou em outra coisa, né? Aquele velho costume de a pessoa era uma pessoa super difícil em vida, mas quando morre, a gente tem aquela ideia de que se santificou. Está com Deus, está em paz, está olhando por nós. Muitas vezes a pessoa não olhava nem em vida. Mas, enfim, mostra que, como você disse, né? Nossos interesses acompanham a gente pós-túmulo, né? Pós-vida terrena, né? Porque
não se morre, né? Só o espírito continua a sua caminhada. Então, vão ser os interesses. Então, imagina uma pessoa que era totalmente devotada ao bem na Terra, doce, sempre prestativa. Não tem como você imaginá-la se tornar um tirano, né, no mundo espiritual. E da mesma forma, se eu tenho minha vida toda devotada ao mal, não tem como imaginar que o simples desenlace da carne me santificou de uma hora para outra. Perfeito. A morte não santifica o homem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai no velório e naquelas panelinhas de conversa ficar falando mal do defunto. Sabe por quê? Porque você não faz ideia que às vezes o defunto está onde, né? O corpo dele está ali, né? Mas a questão de quem não conhece o que é o perispírito, né? Eu até ia colocar o efeito, mas não está aqui, está no Palestras da Vida. Às vezes, aquele ser inteligente, o que sobreviveu ao corpo que está ali no caixão, adivinha onde está? Está no meio da panelinha, ouvindo desaforos, ouvindo vingança, ouvindo um monte de coisa. E aí o que faz? O cara é enterrado lá e o espírito vai para onde? Aí você sabe, vai para tua casa, vai aonde convive com você. Daí a importância de falar e deixar bem claro, não brinca com o que você não sabe. Não faz brincadeira do copo, não faz brincadeira do compasso, não faz brincadeira das evocações com os tabuleiros Ouija. Por quê? Porque é bem provável que eles vão te atender, mas a qualidade de quem chega perto de você em espírito nem sempre é tão feliz assim, Beteiro. Não transforma o evangelho no lar em reunião mediúnica. A gente estava falando sobre isso ontem. Que evangelho no lar é uma coisa, reunião mediúnica. Exatamente. Na segurança da casa espírita é outra coisa. Muito bem. Você continua mais um pedacinho para a gente, Beth? Continuo sim. Por várias vezes, a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filipine voltou subitamente. Foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Aí eu tive a precaução de trazer a questão 401, lá do Livro dos Espíritos, que pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados, e o corpo, não tendo mais necessidade dele, percorre o espírito, né, não tendo mais necessidade dele, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Porque quando ele fala em sono magnético, né, já aí nos traz a ideia desse sono em que o corpo repousa, mas o espírito continua, né, ativo. Em outras palavras, você que acompanha a live, né? Nós que temos vários problemas durante os dias em que a gente fala, não, eu preciso dormir, então eu preciso do Dramin, eu preciso do Lexotan, eu preciso do Rivotril, eu preciso do Brumazepam, e aí normalmente o que se faz? Dá uma dopada no organismo, ou às vezes toma uma manguaça, enche ali para fugir dos sentidos, e agora fala, não, agora eu desmaio e durmo como um bebê. Você está sendo, né, iludido, porque não tem isso. O corpo, como disse a Beth na leitura da questão citada do Livro dos Espíritos, mostra claramente que quando o corpo repousa adequadamente ou inadequadamente, ele vai ter, no mundo espiritual, a retomada dos seus interesses. Então, se é na sensualidade, ele vai no lugar onde a sensualidade está rolando à torta e à direita. Se é nas drogas químicas, se são nas perturbações morais, ele vai procurar os afins. Portanto, enquanto você dorme, né, não tem aquela história, ah não, estou contando o carneirinho e daqui a pouco repouso completo. A Beth leu bem, trouxe uma pesquisa excelente e mostra claramente que se a gente não se preparar adequadamente, não tem uma noite de sono adequado para o corpo e para o espírito, que fora do corpo toma a sua vida naquilo que ele tanto deseja. Beth? E você que faz o estudo da série André Luiz traz muitos exemplos desses, né? Acho que em Missionários da Luz também tem muitos exemplos da questão de durante o sono físico e o espírito está
era para estar num lugar bom, mas está em locais de prostíbulos, locais com bebida, né? Porque não se preparou adequadamente e venceu as fraquezas que ele já tinha anteriormente. Perfeito, perfeito. Vamos ver se isso aqui encaixa no texto nosso que a gente está estudando. Samara, eu sinto muita insônia e quase sempre acordo às 3 e pouco da manhã. O horário que acordamos pode ser alguma mensagem? Olha, antes de enveredar para esse campo, Samara, importante contextualizar que o tempo não existe, cara. Pode até soar absurdo isso para você, mas quando você fala 3 horas, ou a gente entra naquele campo do misticismo, meia-noite é mais facultado para a aparição de espíritos, não é? As encruzilhadas que trabalham a magia negra, a umbanda, o candomblé, a roupa branca, ou seja, todos esses simbolismos que às vezes vemos no meio religioso ou através do misticismo, de rituais ou coisas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha só, a insônia para você, como para mim, ou qualquer pessoa que a tem, primeiramente é necessário avaliar como que está a nossa vida, né? Como que está o nosso estado psicológico, como que está as companhias espirituais que nos cercam. Olha, eu vou te confessar, eu em alguns momentos da minha vida, eu tive insônia porque me faltava certos bens materiais que na minha vida faltava. E isso me tirava o sono. Ou seja, não era exclusivamente uma questão espiritual, mas uma situação que, através do que eu vivia materialmente falando, me fazia a angústia de estar no grau de ansiedade. E não é muito difícil você pensar isso, Samara, já que aproximadamente somos 300 milhões de depressivos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então eu não posso colocar apenas questões espirituais e eu tenho que ter aquilo que Camille Flammarion falava de Kardec, o bom senso de perceber, o bom senso encarnado de perceber se isso é uma questão espiritual ou uma situação onde eu me coloco em um processo denominado auto-obsessivo, né? Isso é muito importante a gente sempre contextualizar e valeu a pena, está dentro do contexto, mesmo porque a gente estava falando de emancipação da alma, e na emancipação uma das situações é essa que trouxe a Beth, e que eu peço só esse tipo de atenção. No caso da insônia, muitas vezes é o nível de excitação cerebral que nós vamos fazendo do programa que a gente vê, do livro que a gente lê, do programa de televisão que a gente busca, do tipo de música que a gente ouve, só em última instância que a gente fala, tudo isso é o que gera o padrão vibratório que nos cerca, né? Então, para começo de conversa, a gente poderia enveredar por aí. Beth, é com você, vamos lá. Não, só completando o que você falou, da pergunta de Samara, no capítulo 9, dos Lugares Assombrados, o livro dos médiuns, Kardec pergunta, os espíritos que se reúnem têm para isso dias e hora de predileção? E a resposta, não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. Aí ele prossegue, qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? Aí ele responde, a impressão produzida sobre a imaginação, pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Aí Kardec, como é insistente, pergunta, se assim é, porque pois certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dias determinados como sexta-feira, por exemplo. São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela, pela mesma razão aos que dizem seu diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais. Perfeito, né?
Eu fico encantado, né, com a pedagogia kardeciana, com o Espírito da Verdade trazendo, através de comunicações tão excelentes para contextualizar isso que a gente estava conversando agora com a Samara. Perfeito, perfeito. E parabéns, Ilbete, parabéns pelo campo de pesquisa, pelo resultado do que está saindo nessa live aqui no Estudando a Revista Espírita. Mostrou que você se aprofundou e, apesar de ser aprendiz espiritista, você mostrou que é uma excelente estudante. Isso não é para te massagear o ego, porque isso seria um crime que eu estaria fazendo com você, mas para te motivar a continuar sendo assim. Parabéns, Betê. Professor é bom. Então tá bom, vamos lá. Professor Davi. Magnetizado, Zé. Suas mãos... Aí você parou nas arranhaduras lá. Você vai falar. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos. E a cadeira, ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para a frente e para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem enquanto a cadeira balançava, um equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora no outro. Durante essa dança singular, os pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivessem paralisados através de gemidos, e levando a mão à fronte, diversas vezes dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados sem compreender a situação. Seu mal-estar a havia deixado. Ela se deitou. Então as pancadas e arranhaduras antes produzidas na mesa fizeram-se ouvir no leito com força e de maneira divertida. Continuamos vendo efeitos físicos. Os efeitos físicos, quando a gente estuda o Espiritismo, precisa de alguns fatores que se encaixem para que isso ocorra. Lá no livro dos médiuns, que é o que a Beth está fazendo essa pesquisa, tem exatamente o estudo sobre os fluidos. Tá? Os fluidos são um material que alguns vão chamar de fluido animalizado, outras escolas vão chamar de ectoplasma, que é uma doação desse tipo de fluido que algumas pessoas doam, e dessa doação espontânea, que ora é visível ou não, depende da qualidade desse fluido animalizado, os espíritos que sabem manipular conseguem fazer o envolvimento de certos objetos, e desses objetos acontecem os barulhos, os movimentos. Isso se dá, para quem perdeu os encontros anteriores a esse, feito pelos espíritos mais inferiores. Não no sentido pejorativo, mas os espíritos ligados às questões da matéria. Questões que estão vinculando o indivíduo nas questões da matéria. Eu me lembro aqui, sempre cito esse exemplo, porque ele é muito fácil de entender. Você que já assistiu o filme Ghost, né, do outro lado da vida, eu não lembro sobre, eu sempre me perco no outro nome do filme. Eu sei que é o Ghost, né? Quando lá você tem aquela parte do metrô que um espírito ensina o outro a movimentar uma tampinha, né, de garrafa, uma latinha em si, como ensina como a chutar, enfim, para que o movimento depois, para a sua grande amada, pudesse ser feito. Assustou mais do que, imagina você, vendo movimentos assim, costumeiramente que ocorrem, né, em ambientes ainda isolados, como algumas fazendas, alguns sítios, alguns vilarejos. Hoje em dia, esse tipo de situação é mais inédito possível, mas existem ainda alguns locais onde esse tipo de manifestação física ocorre. Tendo um médium específico de doação desse fluido, que eu dei uma introduçãozinha aqui, mas na verdade Kardec vai expandir ainda essa ideia de fluido numa obra que vai nascer só em 1868,
portanto, daqui a 10 anos, que é a obra, a Gênese, né? A Gênese de Allan Kardec, lançada em 1868 ali, exatamente contextualizando, principalmente a maneira como Jesus manipulava os fluidos e tal, né? Destituindo, acabando com a ideia de milagre, mas desse processo de saber trabalhar os fluidos em si. Então, tudo isso, Beth, que está colocando aqui, desse espírito fazendo uma arruaça ali, não é sobrenatural. É uma ciência que ainda não tem nome e que Kardec está aprendendo através desses fenômenos, Beth. Davi, eu fiquei curiosa quando ele fala assim, que dava a entender que estava com dor de cabeça, e quando ela acordou, seu mal-estar havia deixado. Aí eu achei lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, falando o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, a questão 223.1, que fala: o médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? A resposta: algumas vezes está num estado de crise, mais ou menos pronunciado. É isso que o cansa, e é por isso que necessita de repouso. Mas, o mais frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo os médios escreventes. Eu pesquisei isso porque eu fiquei curiosa quando fala dessa questão do mal-estar dela, da dor de cabeça durante esse sono magnético. No caso, você percebe o tipo de espírito que está ali. Então, você imagina a pressão psicológica que enfrenta todo mundo que está vendo um espírito raivoso. Um espírito que não está ali para contribuir com brandura. Ele quer arrebentar. Então, você imagina a pressão. É muito próximo, Beth. Você é bem provável que conheça pessoas que, ao chegar perto de algumas, passam muito mal. Porque reconhece o tipo de vibração que está naquela pessoa. São os médiuns esponja, que às vezes a gente usa de uma forma equivocada, a expressão médium esponja. Ou seja, ele percebe a qualidade ou o defeito vibratório de certas pessoas e também de certos lugares. Tem lugar que é terrível para muitas pessoas. Esses lugares normalmente trazem um peso que a pessoa precisa, e ela pensa: não vejo a hora de tomar um passe, eu estou sobrecarregado, eu estou mal, eu não estou dando conta de ficar no lugar ou perto de certas pessoas. É isso que ele está falando, dessa dor de cabeça. Essa dor de cabeça é a impressão pesada que traz. Você está vendo a história de um danado? A história de um danado, que a gente está vendo lá no livro dos médiuns, né, estudando junto. O tipo de vibração que pode trazer um espírito dessa natureza, né? Um espírito que traz uma energia, uma presença que é mais incômoda do que positiva, né? Se tem homem que faz cair a pressão com o conteúdo vibratório desse ser, imagina então os espíritos em si. A gente vai mudar de cômodo porque a internet está oscilando demais e eu tô longe do roteador, cara. Eu vou... Assume aí, Beth, enquanto eu arrumo meu lugar aqui na sala. Vai, é contigo. Eu pensei que era a minha que estava ruim. Não, é a minha, eu tô longe do roteador. Agora eu vou perto dele, vai dar certo. Davi, só para trazer para a classificação dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, né? A classificação que Kardec dá para os espíritos. Esse espírito estaria na 6ª classe, né? Espíritos batedores e perturbadores. Parece que é a sua internet mesmo, viu, Betê? Parece que é a sua internet, tá dando uma oscilada aí. Deixa eu colocar do chip. Tá. Então vai aí que eu tô arrumando aqui também. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz parte. Faz de novo a colocação que eu não entendi nada, Betê. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu acho que a internet do trabalho aqui não é muito boa. Aí eu coloquei agora a do chip. Não, então, beleza, vamos. Estava falando, pela classificação dos espíritos, que Kardec dá lá no Livro dos Espíritos, ele seria da 6ª classe, né? Espíritos batedores, perturbadores. Perfeito, é isso mesmo. São espíritos que estão ligados demais à matéria. Então você imagina,
a consequência do tipo de vibração que chega um espírito perto da gente, né? Que tem esse conteúdo vibratório. Então deve dar uma impressão de dor de cabeça, de ansiedade, de querer que sair dali, porque ele se sente aprisionado. Então tudo isso é o que ele está passando ali, Beth. E a questão do cinema que você trouxe, a gente até casa um pouquinho com o que Samara falou, a questão essa ideia de hora, né, de 3 horas da manhã. Você traz o carregador para mim, que tá lá, por favor, Filipe? Aqui, obrigado. Pode continuar, Beth. Não, essa ideia que Samara até estava falando, das 3 horas da manhã, a gente traz muito essa ideia do inconsciente, das histórias de fantasma, de cinema. Só que, assim, achei interessante que eu gostava antes muito de filme de terror. Só que eu parei mais de assistir, mas quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu vi, tem a grande produção de Hollywood, mas muita coisa faz sentido, muita coisa tem fundamento. Claro que eles mostram sob outro aspecto, aquele aspecto dos demônios, do exorcismo e tudo, mas que muitas coisas têm sentido, e essa questão dos objetos, Obrigado. Né, desse apego à matéria que certos espíritos têm a determinados locais, objetos, a velha ideia de se apegar às coisas materiais e mesmo no pós-túmulo, né, ficar ligado àquilo como se não tivesse desencarnado. Perfeito, perfeito. Quer avançar mais um parágrafo, Beth? Quero sim. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à cama. Logo, pôs-se a tocar e balançar. Obrigado. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio quando a cama era levantada e deslocada. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Na segunda-feira, à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. A ideia aí, antes de você continuar, Beth, pode surgir uma pergunta eventual que é assim, para que serve isso, né? Por que Deus permite que isso ocorra? Qual a finalidade, se for verdade, de um espírito se manifestar desse jeito aí? Olha, vamos lembrar o ano que a gente está. Nós estamos no ano de 1853. Nós estamos há 1 ano da primeira vez que Kardec viria os efeitos das mesas girantes. Kardec vai estudar de 1854, portanto, 1 ano depois desse fenômeno, durante 3 anos, para elaborar o livro dos Espíritos. Depois é que o Espiritismo, com esse começo, tem chance de perceber que no momento adequado, o Espiritismo nasce através do sinal das batidas para que o homem ficasse curioso, tivesse uma vontade de estudar por que aquilo ocorre, sem estar a traquinagem, sem estar a enganação, sem estar o ilusionismo. Por que e como que isso ocorre? Ou seja, o Espiritismo, então, tem um primeiro momento, que é o momento de impressionar os sentidos de quem vê os fenômenos. O segundo momento, que é esse que a gente vive hoje, através dos efeitos inteligentes, conhecer o Espiritismo através dos livros, através do centro espírita, através de uma palestra, através de uma sessão mediúnica. Hoje, avançou o critério de consciência para que nós tivéssemos, né, o fator pelo qual está ligado aquilo que chamamos de efeitos inteligentes. Aí você então vê que Kardec divide efeitos físicos para um determinado momento histórico e os efeitos inteligentes para o segundo momento. Beth? É interessante que a espiritualidade, ela trabalha sempre com um propósito, né? É porque a gente ainda tem, a gente, quando encarnado, tem essa visão muito limitada, né? E a gente também tem aquela ideia de que, para que Deus seja justo, só deveria permitir coisas boas, né? Trazendo muito a ideia, esquecendo muito que a gente não está num local
muito propício a coisas boas, já que a gente ainda, enquanto espírito muito atrasado, ainda está no mundo de provas e expiações. Então, tem uma parte da Bíblia, não vou lembrar o versículo, mas que São Paulo diz numa das cartas, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque isso agrada ao Senhor. Então, São Paulo, ele vai dizer toda circunstância toda, né? Chorando, alegre, durante uma morte, durante um nascimento. Então, a gente ainda tem muita ideia de que, durante o período da bonança, Deus está agindo. Durante o período de provações mais difíceis, Deus nos abandonou. Então, é uma ideia muito egoísta, a gente ainda se achar ainda muito centro do universo, achar que Deus não é justo, porque a gente acha que Deus é um, sei lá, um criado que está sempre à nossa disposição para fazer o que a gente acha que seria justo e bom para a gente. Muito bom, né? Então, o que a Beth coloca em resumo deixa Deus fora disso, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, o resultado da nossa vida está em causa e efeito, e não necessariamente no milagre, e achar que as coisas acontecem em benefício de um, e Deus tira porque o outro não merece. Isso não existe, isso não é possível, e isso é o que o Espiritismo vem formalizar quando a gente aprende a questão de que todos partem do mesmo princípio, simples e ignorante. E a partir de algum momento, nós fazemos as nossas escolhas, e dessas escolhas somos responsabilizados a partir do estágio hominal. Não como irracional, porque como irracional nós estamos apenas cedidos à questão do instinto. E no homem existe algo a mais do que o instinto, existe algo a mais da sensação. E é quando ele adquire, segundo Jean-Jacques Rousseau, um cara que inspira Pestalozzi, que inspira Kardec, que chega para a gente de uma forma tão lúcida, a gente pensa, a gente tem um exercício continuado, o homem é aquilo que ele vibra a partir da sua vontade, e é isso que você passa a perceber que Deus respeita as escolhas desse homem que delibera segundo essa mesma vontade. Beth. Só para encerrar essa discussão, infelizmente, nós, enquanto humanos, né, enquanto igreja, né, o início do cristianismo é muito bonito, as primeiras comunidades se reunindo, tendo tudo em comum. Mas no avançar da caminhada, os homens quiseram se apoderar dessa fé e foi muito deturpado, né? Jesus, a figura de Jesus, a figura do Cristo, o cristianismo foi muito deturpado. Infelizmente, a gente sabe que essa fé cega, sem nenhuma racionalidade, não é algo que Deus quer para a gente. É uma produção humana para domínio, né? Para dominar as pessoas, para tê-las ali submissas, com o medo do inferno, o medo do castigo. Mas, assim, Deus é tão maravilhoso que manda essa terceira revelação. O Espiritismo, como você tão bem colocou, ele é muito libertador, porque ele nos diz que a lei de Deus está escrita em nossa consciência, né? E ele nos mostra também que tudo vai depender, nossa evolução vai depender dos nossos atos, das nossas escolhas. A gente está fazendo o bem aqui, mas a gente vai colher o bem aqui, lá na frente, não como um prêmio, mas porque a lei natural de você fazer o bem e o bem retornar, porque suas atitudes foram boas. Como suas práticas equivocadas vão gerar alguma coisa lá no futuro, não por castigo, mas porque a lei do retorno, porque Deus é justo e porque você não colhe não planta espinhos e não vai colher flores. Então, eu gosto muito dessa ideia que o Espiritismo nos traz, porque traz ainda, para mim, pouco a pouco, tudo faz mais sentido. Acho que foi até com você, certa vez, que eu comentei, que eu tinha dificuldade de entender. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu disse, vou demorar muito tempo a me acostumar. Porque a ideia do Cristo não ressuscitado, para mim, parecia diminuir a divindade do Cristo. A ideia de Maria não virgem parecia diminuir a figura de Maria. A ideia dessa fé raciocinada parecia diminuir Deus. E à medida que eu fui conhecendo, estudando, e o conhecimento é muito bom porque ele liberta, a ideia de Deus me pareceu mais grandiosa, a figura de Jesus pareceu mais grandiosa. Saber que Jesus galgou todos os passos que estamos nós galgando agora para chegar a ser um Cristo, para mim fez mais sentido. Então,
a racionalidade, a ideia da fé raciocinada não diminui Deus. Pelo contrário, na minha perspectiva, agiganta muito mais. Muito bom. Excelente. Nós estamos aí num artigo de julho de 1858, aqui através do Estudando a Revista Espírita, com a nossa amiga do perfil aqui no Instagram, Aprendiz Espiritista. Palestras Davi hoje divide essa live e faz do projeto Estudando a Revista Espírita um projeto que, se Deus quiser, estaremos estudando todos os artigos desses 11 anos e 4 meses do trabalho intensivo de Allan Kardec. Pode continuar então, Beth. Na segunda-feira foi aí? Devemos. Acho que foi devemos, não? Devemos. Deixa eu ver. Devemos dizer... É isso mesmo, é isso mesmo, é isso aí. Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Filippine, na sexta-feira e no sábado, levada pelo senhor Sanger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Descia que força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar por si mesma no assoalho. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa, os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa do Sr. Singer, o espírito batedor executou no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como que os passos de alguém e como se tivessem jogado areia no assoalho. Essa parte aqui que falou assim, sobre o espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa, eu fiquei até pensando assim, é um período que as pessoas dedicam muita oração, a prática da caridade, né? Talvez a energia do ambiente, a energia do local tenha melhorado, produzido, né, boas emanações que ele não conseguiu se manifestar. Pode ser isso, como também pode ser que a sintonia provocada pela cidade como um todo também favoreceu que energias pudessem ali ser trabalhadas e minimizadas essas questões. Também pode ser isso. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não é o simbolismo do feriado que trouxe o processo de minimizar o fenômeno na casa que estava acontecendo ali, né? Inclusive, tem muito espírito obsessor, que é a questão daqueles espíritos mais ardilosos, mais impregnados de matéria, que riem na cara de quem acha que o exorcismo é capaz de expulsá-los de uma certa pessoa ou de uma certa casa. E, inclusive, isso você viu na leitura da Betânia, que tem espírito que vai dar risada de orelha a orelha. O que a gente tem que ter é perder os laços que, através de uma moralidade deturpada, nos mantém ligados à entidade. O que, por exemplo? Gente que sente muita raiva, gente que se vinga, gente que usa de uma sexualidade sem responsabilidade, gente que se utiliza de drogas químicas e drogas morais. Tudo isso faz com que entidades, nessa nuvem de testemunha que nos cerca, citada por Paulo de Tarso, encontrem o quê? Plugs de ressonância, plugs de ligação. E é isso que talvez você passe a entender a seguinte frase enigmática de Jesus, né? Mostre-me com quem andas, que te direi quem tu és. Ou seja, esse mostre-me com quem andas é, que você pensa, cara? Qual que é a tua? Quais são os fatores que andam na tua casa mental? Porque aí fica fácil saber quem comunga contigo das mesmas frequências que a tua. Ué,
Tem gente que não vê a hora de dar 5 horas da tarde para ver o que está no Cidade Alerta. Aonde está o sangue? Aonde está a tragédia? Aonde está o crime? Aonde... Você vibrar isso 24 horas por dia, você está ferrado. Por que você está ferrado? Porque você terá uma antena psíquica ligada nesse tipo de frequência de outros espíritos afins que estarão junto com você. Então não tem solidão. Não tem solidão. Você está trancado no quarto escuro. Você está depressivo. Você está querendo se isolar do mundo. Mesmo assim, você não está sozinho. Então o que diz isso? Cuidado com a música que você ouve. Cuidado com o programa que você assiste. Cuidado com a conversa que você vai ter. Porque tudo isso é o que vai aproximar e repelir, dependendo do tipo de situação, os seres que vão te envolver, né? Então isso é muito importante que se diga e é muito importante que a gente, enquanto seres que se utilizam hoje de uma maneira muito intensa das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter, ou seja lá, a laia que nos integre numa rede social, lá existem seres afins. Existem seres que vibram determinados tipos comuns de postagem. Isso quer dizer o quê? Que a minha afinidade com ele também expande para o mundo das almas. E isso é muito legal quando a gente passa a entender, Betânia. Você falando de Paulo de Tarso, né, a nuvem de testemunhas, e casa bem com a questão 459, lá do Livro dos Espíritos. Pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações? A resposta, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Imagina aí a influência, hein? Não só influenciam, como muitas vezes dirigem. E se muitas vezes dirigem, é como você falou agora, vai depender de nossa sintonia, de nossa vibração, né? Se a gente vibra no bem, coisa boa, bons espíritos vão estar ali nos assistindo, nos ajudando, nos dirigindo, mas imagine se a gente só vibrar pensamento ruim, vingança, raiva, remorso, programas, né, que sempre mostram violência, coisa que... Não que a gente, assim, né, deva fechar os olhos, viver num mundo de faz de conta e não saber que existe violência. Mas a gente vê onde dá para a gente ser útil, ajudar. Porque a gente... mas a gente não pode ser alienado. Mas em que é que vai me ajudar eu ligar um programa como o Cidade Alerta, por exemplo, que todos os dias está falando de morte, infelizmente, sequestro, de coisas que vai deixar a gente muito mal. Não é muito melhor a gente dedicar esse tempo a uma boa leitura, ou até fazer uma oração por essas pessoas que a gente sabe que constantemente são vítimas de violência, ou fazer alguma coisa prática que dê para ajudar a, sei lá, dar ser voluntário num abrigo de crianças abandonadas. Dá para a gente ser útil e não ficar... E eu acho que assim, a gente ser espectadora do mal e nada vai contribuir para diminuí-lo ou para erradicá-lo. Perfeito, perfeito. Assino embaixo e penso da mesma forma. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs o Sr. Sanger internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal. Proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência a presença de Filippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzabern e que os médicos naquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhes puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar, perto da interessante criança, se não todo mundo, pelo menos as pessoas recomendadas. Né? Isso está dizendo uma coisa que acontece demais, né? Pessoas internadas em casa de saúde mental, hospícios, manicômios, né? São ali direcionadas a ambientes de exames psíquicos e normalmente não se encontra
variações das questões hormonais, das questões sinápticas, dos neurônios, ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. Mas o desconhecido aonde está? Na questão dos assuntos da alma, coisa que eu e você aqui, Beth, e você que está nessa live, está pelo menos dando os seus primeiros passos em uma situação que para muita gente é impossível. E para a gente, na fé raciocinada, é um processo totalmente normal que desmascara a questão do sobrenatural. Betê? Eu fico imaginando, tem uma passagem, acho que é nos Atos dos Apóstolos, acho que é no Atos dos Apóstolos, que os discípulos estão passando, pregando, e tem uma menina, né, que tinha mediunidade, não se usava esse termo logicamente naquela época, mas tinha uma menina que tinha mediunidade e ela era explorada pelos seus patrões para fazer adivinhações em troca de dinheiro. Eu fico pensando que, assim, além de tantas pessoas que foram, por muitas vezes, trancadas em casas de saúde desse tipo, quantas pessoas também não tiveram essa mediunidade explorada, né, de forma inadequada, assim, vista como aberrações, né, e exploradas financeiramente. Inclusive, é uma das nossas justificativas quando a gente vê a proibição dos mortos feita por Moisés, lá no Antigo Testamento, né? Muita gente utilizava para esse tipo de coisa. Então, duas coisas em relação ao período de Moisés. Então, era real, se ele proibiu é porque alguma coisa acontecia, e hoje nós estamos num tempo totalmente diferente, num discernimento totalmente diferente, e que a gente consegue conversar isso com um nível de compreensão graças ao amadurecimento da nossa própria consciência. Observação final feita por Kardec na leitura de Betânia do perfil Aprendiz Espiritista. Com você, Beth. Só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o senhor Blank publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que, a respeito, houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Através de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Kardec era bem relacionado, né? Eu lembrei de Marina, novela das 9. Sabe o que eu pensei aqui, Beth? O cara pega um jornal, né? Tem uma situação de um espírito que acontece, sabe lá onde, e ele vai ter acesso ao espírito que produz o fenômeno físico. E ele vai conversar com a entidade que produz os barulhos no próximo número, Beth. Acho bacana também que as pessoas da época sabiam da seriedade, né, de Kardec e o procuravam para levar documentos, coisas que daria para intensificar os estudos dele. Só para complementar, Davi, eu peguei lá no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, Teoria das Manifestações Físicas, a pergunta 11, que pergunta: todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? E a resposta: os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. E só prosseguindo para finalizar a questão 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Já o disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal para dar vida à mesa. Como você colocou, é bem interessante esses estudos, porque assim, não dá para estudar livro dos espíritos só, não dá para estudar livro dos médiuns só, não dá para estudar a revista espírita só. E você, Felipe, lá do perfil, inclusive depois você precisa conhecer, não sei se você não conhece ainda, Felipe, do perfil Médio Iniciante. E ele estava colocando assim que o livro dos médiuns ele não é um livro de leitura. Ele diz que às vezes as pessoas perguntam por onde devo começar a ir lá, ler o livro dos médiuns, mas eu já li, mas não é um livro de leitura, é um livro de estudo para você ir, rebuscar.
E é interessante que você pega um artigo da Revista Espírita, é moleza, eu vou ler em 2 minutinhos. Mas você começa a ler, aí você surge uma dúvida, aí vai lá no livro dos médios, vai lá no livro dos espíritos. E esse estudo, assim, juntando todas as obras, dialogando, procurando os termos, e você vê que a obra de Kardec, ela tem tudo. Assim, é bom ler outras coisas, logicamente, porque vai ter outros complementos. Mas, assim, você não é nem obras básicas, porque vai muito além do básico, né, que são muito profundas, mas tem tudo, é muito atemporal, são coisas que tiram suas dúvidas, que dá para você se aprofundar no estudo, para você se preparar para outras leituras. Então, assim, antes a gente correr atrás das novidades, que é bom, né? Mas a gente tem que primeiro começar a beber da fonte, para depois partir para as outras coisas. Excelente live, excelente conteúdo trazido através desse compilado maravilhoso, que uma reportagem, se você passa a batida e não faz as amarrações, você não extrai absolutamente nada do que tem de espiritismo ali. Eu quero profundamente agradecer a presença da Isabela Bezon, do perfil Isabela Bezon, recomendadíssimo também. Silvia Baldo, obrigado pela presença. Samara Oliveira, obrigado pela pergunta, obrigado pela interação. Glória, muito obrigado pela presença sempre do Nordeste conosco. Cíntia Figueira, fica o convite, eu não esqueci a questão que você nos trouxe sobre o suicídio. Hoje, às 22 horas, a gente começa um projeto novo e lá a gente vai trabalhar a questão da valorização da vida e de tabela. A gente vai falar muito sobre a pergunta que você fez. Muito obrigado também à presença de Josélia, Eliana Rampazzo, Marcos Antônio Lopes do Nascimento e da psicóloga Manu, lá de Recife, Pernambuco, também com a gente. Eu queria agradecer profundamente você, Betânia, e da mesma forma que você fez no início, faça novamente agora, porque pode ser que não estava a pessoa presente, ouvir o seu perfil e os trabalhos que você tem, antes da gente fazer a prece de encerramento. Eu que agradeço, né? Não tem nem o que agradecer, eu que agradeço, porque assim, cada vez que você faz um convite, é um convite que a gente tem de aprender mais, de estudar, de buscar, né? É um compromisso, assim, eu confesso que desde a primeira vez que você iniciou o estudo da Revista Espírita, você disse, depois eu vou começar a chamar os amigos para partilhar. Meu Deus, eu tenho capacidade de conversar sobre esses artigos, pelo amor de Deus. Mas, assim, quando você me deu o artigo e eu comecei a ler e comecei a buscar, assim, é uma oportunidade maravilhosa de aprender, de estudar, e você vai vendo que é possível, sim. É só um comentário, assim, às vezes a gente diz, mas esse assunto é tão difícil, mas, na verdade, a gente se limita, né? A gente tem uma péssima mania de limitar a nossa inteligência. Aí eu aprendi com uma professora de cursinho que ela disse que o assunto nunca é difícil, o assunto é desafiador, porque se você disser que é difícil, sua mente fecha para aquele aprendizado, tem que dizer que é desafiador. E foi um aprendizado muito bom, como sempre. E o perfil Aprendiz Espiritista, a gente está com estudos semanais com Carla Machado às 5 da tarde, no sábado, do livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel, e vamos começar segunda-feira, dia 7, às 21 horas, o estudo da obra... Fiz igual a Ed, esqueci. Fiquei emocionada. Boa nova. Boa nova de Humberto Campos, com o perfil Palestras Davi, intercalando, né, os perfis. E a gente vai intercalando, entendeu? A gente vai sempre trabalhar no intercalando e tal, beleza? E para mim é uma honra estar com você aqui, eu gosto muito da forma como você trabalha, admiro muito você como pessoa, como trabalhadora já do espiritismo, né, no movimento de divulgação, e pode ter certeza que vai ter convite para continuar comigo aqui em outros artigos, Betê. Convite já aceito, desde já. Você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Posso sim. Obrigado. Pedir que a gente fique da forma mais confortável, que se conecte com Deus, com a espiritualidade. Agradecer imensamente a Deus esse momento de aprendizado, esse momento de estudo, esse momento de crescimento. Pedir a Deus que sempre nos permita ter essa vontade de se melhorar, de se conhecer,
de buscar conhecimento e, além do buscar, de transmitir esse conhecimento. Agradecer a Deus ser instrumento da Boa Nova, instrumento da palavra do Cristo, instrumento do bem, e que a gente possa cada vez mais se tornar instrumentos melhores e mais perfeitos para que o nome do Cristo seja anunciado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Esse foi Estudando a Revista Espírita, um oferecimento do perfil Palestras Davi, juntamente com Espiritismo e Sociedade.com, hoje com a participação especialíssima de Betânia, do perfil Aprendiz Espiritista. Tudo isso acontece todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, Beth. Tchau, amigos. Tchau, Davi. Obrigada.